Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo do direito penal, parte geral. Mais uma live. Estamos estudando o meu manual penal geral, capítulo por capítulo. E hoje, da parte 2, eu começo o capítulo 3, ilicitude. Vejam, eu já anunciei que o meu penal geral, eu divido a matéria em 3 partes. Teoria geral da norma, teoria geral do crime e teoria geral da pena. Nós já terminamos a parte 1, teoria geral da norma. Estamos na parte 2, teoria geral do crime. Na parte 2, o capítulo 3, ilicitude. Eu já discuti com vocês que o crime, de acordo com a maioria, tem 3 substratos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Hoje eu quero trabalhar com vocês os aspectos mais importantes da ilicitude. No meu livro Penal Geral, edição 2020, essa capa aqui, ó, edição 2020, o substrato ilicitude vai da página 319 até a página 352, tá? Aí na página 353 eu já trabalho culpabilidade, o terceiro e último substrato do crime. Então nós vamos dar sequência. Eu vou desativar os comentários, lembrando que os meus vídeos vão todos para o meu canal do YouTube, tá? Se eventualmente você perceber que um ou outro tema não está no canal do YouTube, é porque o Instagram infelizmente não salvou. Eu tenho que saber dosar o tempo aqui direitinho para o Instagram salvar. Depois vai tudo lá para o meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal, ativa o sininho e aí vocês vão sendo comunicados de absolutamente tudo o que eu coloco de novidade. Eu vou desativar os comentários e aí já começo a trabalhar com vocês ilicitude. Pronto, então vamos lá, pessoal. Não se esqueçam que depois da live nós temos uma mega promoção deste livro no site da editora. Meio-dia até as 2 da tarde, este livro fica com preço mega especial, tá ok? Eu já falei para vocês que ilicitude é o segundo substrato do crime. E eu começo logo na página 319 explicando o conceito de ilicitude. Ilicitude nada mais é do que a contrariedade deste fato típico a todo ordenamento jurídico. Quando este fato típico não encontra no ordenamento jurídico uma norma permitindo, tolerando, incentivando ou determinando a conduta, o fato típico passa a ser também ilícito. Então, se o fato típico contraria todo o ordenamento jurídico, se o fato típico contraria todo o ordenamento jurídico, nele não encontra uma norma permitindo, tolerando, incentivando ou determinando a conduta, o fato típico é também ilícito. E aí a ilicitude confirma o segundo substrato do crime. Eu ainda não tenho crime, de acordo com a maioria. Para a maioria eu preciso da culpabilidade para ter crime. Para a teoria finalista dissidente, para a teoria bipartite, eu já tenho crime. Mas insisto, não é a corrente que prevalece. Bom, pessoal, na página 321, eu destaco um ponto importante onde eu trabalho a relação entre tipicidade e ilicitude. São 4 teorias discutindo a relação da tipicidade e ilicitude. A partir do momento que o fato é típico, desperta algum juízo de valor no campo da ilicitude. São 4 teorias, eu vou direto para a teoria que prevalece entre nós. Entre nós prevalece a teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. De acordo com a teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi, a partir do momento que você tem um fato típico, presume-se ilicitude. Agora, essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa. Cede diante de prova em sentido contrário. Se eu, promotor de justiça, comprovo que você matou alguém, presume-se a ilicitude.
Presume-se que não foi em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento dever legal ou exercício claro de direito. Presume-se. Agora, você pode demonstrar que foi, por exemplo, em legítima defesa. E essa presunção cai por terra. Rogério, mas do jeito que você construiu aí esse raciocínio, o ônus da prova é da defesa. Exatamente. Se o réu quer alegar legítima defesa, o ônus é dele. O ônus é dele. A presunção está do lado do Ministério Público, o ônus é dele, é o que prevalece. Rogério, se o ônus é da defesa na comprovação, por exemplo, de uma discriminante, estado de necessidade, se o ônus é do réu a comprovação de uma discriminante, por exemplo, legítima defesa, aplica-se o indúbio pro réu? Não era para aplicar. Quando o ônus é da defesa, não se aplica o indúbio pro réu. Não se aplica o indúbio pro réu. Porém, o Código de Processo Penal foi reformado em 2008 e aí o legislador temperou o rigorismo da teoria da indiciariedade. Por quê? Eu até coloco esse quadro aqui para vocês com todos os cenários possíveis. O Código de Processo Penal, ele altera o artigo 300, o legislador, em 2008, altera o artigo 386 do Código de Processo Penal e permite o juiz absolver quando demonstrada a discriminante legítima defesa ou quando houver fundada dúvida sobre a sua existência. Olha que interessante. Logo, nós temos 4 cenários possíveis. O Ministério Público diz que você praticou o crime. Você alega legítima defesa. Se ficar demonstrado o crime, que não houve legítima defesa, você é condenado. Se ficar demonstrada que houve legítima defesa, você é absolvido. Se não ficar demonstrada a legítima defesa, se houver dúvida sobre a legítima defesa, você vai ser condenado. Não se aplica o indúbio pro réu. O ônus é seu. Agora, se houver fundada dúvida, mais do que uma simples dúvida, fundada dúvida, dúvida razoável, o 386, inciso 6 do CPP diz que você deve ser absolvido. Então, cuidado. A teoria da indiciariedade foi temperada. Hoje é possível o indúbio pro réu nas discriminantes quando presente fundada dúvida ou dúvida razoável. Eu faço essa explicação e termino na página 323 com este quadro aqui mostrando as 4 situações possíveis. Depois eu começo a trabalhar efetivamente as causas excludentes da ilicitude e eu gosto de explicar sempre lembrando os sinônimos. Os sinônimos às vezes são cobrados em concurso e o candidato erra uma pergunta fácil porque o examinador cobrou os sinônimos. Então cuidado com os sinônimos das causas excludentes da ilicitude. Eu tenho causas de exclusão da ilicitude, também chamadas de discriminantes ou justificantes. São sinônimos. O seu examinador pode pedir para você falar sobre justificantes. Ele está querendo que você comente as causas excludentes da ilicitude. E aqui eu explico que as causas excludentes da ilicitude, ou discriminantes, ou justificantes, estão no artigo 23 do nosso Código. Estão no artigo 23. Agora, cuidado, o artigo 23 traz as discriminantes genéricas. Nós temos discriminantes da parte especial do Código Penal. O artigo 128 do nosso Código, abortamento permitido, é uma discriminante especial, prevista na parte especial do nosso Código. Nós temos discriminantes previstas na legislação extravagante. Lei dos crimes ambientais tem discriminantes. E nós temos uma discriminante supralegal, que não está prevista em lei, que é exatamente o consentimento do ofendido. Bom, Rogério, você tem tempo de trabalhar todas as discriminantes? Não tenho tempo, por isso que eu vou direto para a página 304.
Na página 300, é página 352, é isso mesmo? Não, página 332. Na página 332, eu começo a legítima defesa. Legítima defesa. E a legítima defesa ganhou importância com o pacote anticrime. Por quê, Rogério? Porque a legítima defesa, ela ganhou um parágrafo único. Um parágrafo único. A defesa, ela passou a ser muito importante graças ao pacote anticrime, porque ganhou um parágrafo único. O artigo 25, parágrafo único, fala que considera-se em legítima defesa agentes de segurança que acabam abatendo uma pessoa numa situação de sequestro, etc. Pessoal, cá entre nós, essa mudança trazida no artigo 25 pelo pacote anticrime é uma mudança absolutamente inútil. Aquilo que o parágrafo único do artigo 25, aquilo que o parágrafo único do artigo 25 chama de legítima defesa, ou rotula como sendo legítima defesa, sempre foi legítima defesa. Sempre foi legítima defesa. Na verdade, o pacote anticrime acabou colocando ali um exemplo de legítima defesa, trabalhando um casuísmo. Alguns doutrinadores estão querendo chamar o artigo 25, parágrafo 1 de legítima defesa específica ou especial. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o artigo 25, parágrafo único, diz que aquilo só é legítima defesa se observar os requisitos do 25 caput. Então, de qualquer maneira, vai ter que observar os requisitos do artigo 25 caput. Não precisava do parágrafo único, repito, insisto, o parágrafo único do artigo 25 é uma mudança inútil. Eu já debati isso, inclusive, com César Roberto Bittencourt, aqui nas minhas redes sociais. Pessoal, então, o 25, parágrafo único, é um mero exemplo de legítima defesa, que para ser considerada legítima defesa depende dos requisitos do artigo 25 caput. Eu alerto que a legítima defesa, cuidado com pegadinha em concurso. A legítima defesa tem requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos estão no artigo 25. O requisito subjetivo faz parte do dolo. O agente tem que ter vontade, tem que agir com espírito de legítima defesa. É um desdobramento lógico do finalismo a legítima defesa ter um requisito subjetivo, que é o dolo, a vontade de querer defender direito próprio ou de outrem diante de agressão injusta, atual ou iminente. Agora preste atenção, o que eu acho mais importante aqui na legítima defesa e eu gostaria de explorar com vocês. O que eu acho mais importante. Na página 324, eu digo que a legítima defesa, dentre outros requisitos, precisa observar uma agressão atual ou iminente. Guardem isso. Para que alguém possa alegar legítima defesa, ela tem que estar diante de uma agressão atual ou iminente. Uma agressão injusta atual, uma agressão injusta iminente. A agressão injusta atual é aquela agressão que está acontecendo. A agressão injusta iminente é aquela agressão injusta que está prestes a ocorrer. Guardem isso. Isso está na página 324 do meu livro. Aí eu alerto o seguinte: ninguém pode alegar legítima defesa diante de uma agressão injusta, porém passada. Reagir a uma agressão injusta passada, que já terminou, não é legítima defesa, é vingança. Também ninguém pode alegar legítima defesa se antecipando a uma agressão injusta futura e incerta. Não pode. Você não pode alegar legítima defesa antecipando-se a uma agressão injusta futura e incerta. Não pode. A agressão injusta tem que ser iminente, prestes a ocorrer. Se não for iminente, se for futura e incerta, você não pode antecipar a reação e sair por aí propalando legítima defesa. Não. Isso é mera suposição. Então preste atenção antes
de eu aprofundar e explicar algo que eu explico aqui no finalzinho da página 324, comecinho da página 325, edição 2020. Então, recordando, e aí eu vou aprofundar um detalhe. A legítima defesa pressupõe agressão injusta atual ou iminente, que está acontecendo ou prestes a ocorrer. Se a agressão já aconteceu, não há legítima defesa. Você reagir a uma agressão passada é vingança. Se a agressão não aconteceu, nem está prestes a ocorrer, é uma agressão futura e incerta, você antecipar-se na reação é mera suposição, você não pode alegar legítima defesa. Agora, cuidado quando você está diante de uma agressão injusta, futura, porém certa quanto à ocorrência. Ela vai acontecer, certamente vai acontecer, é questão de tempo. Ela ainda não está acontecendo, nem está prestes a acontecer. Mas ela, apesar de futura, é certa quanto à ocorrência. Nesse caso, eu vou ter que esperar essa agressão futura tornar-se iminente ou atual para eu poder reagir? Se você quer alegar legítima defesa, sim, vai ter que aguardar essa agressão futura e certa tornar-se atual ou iminente para poder reagir. Rogério, e se eu não conseguir esperar? E se eu reagir antes? A depender das circunstâncias, a reação antecipada sua numa agressão futura e certa quanto à ocorrência pode configurar o que nós chamamos de legítima defesa antecipada. E detalhe, a legítima defesa antecipada não exclui a ilicitude, pode excluir a culpabilidade, pode ser um caso de inexigibilidade de conduta adversa. Então vamos ao exemplo. O exemplo, inclusive, que eu gosto de dar em sala de aula e no livro. Olha só. Uma pessoa diz, Rogério, sabe aquele perigoso bandido? Sei. Olha, eu fiquei sabendo que ele quer te matar. Como que você ficou sabendo? Nós conseguimos captar uma conversa onde ele está tentando ali montar um cenário para ele te matar em breve. Eu falei, nossa. E ele não blefa, né? Não, ele não é de blefar. Inclusive, ele falou que ele ia comprar uma arma tal, calibre tal, com projéteis tais, para poder te matar. E eu já vi esse bandido comprando essa arma e esses projéteis. Putz, eu estou diante de uma agressão injusta que não está acontecendo, não está prestes a acontecer, é futura, mas vai acontecer. Eu vou, me antecipo e mato esse bandido. Eu não vou poder alegar legítima defesa, porque a agressão não era atual nem iminente. Não vou poder alegar legítima defesa. Mas pode configurar um caso de inexigibilidade de conduta diversa. O homem médio na minha situação, no meu lugar, talvez fizesse a mesma coisa. O meu fato é típico e ilícito, mas não é culpável. É a chamada legítima defesa antecipada. Esse assunto é interessante e é o assunto que eu resolvi destacar para vocês aqui na legítima defesa, já que a alteração trazida pelo pacote anticrime, acrescentando o parágrafo único ao artigo 25, não tem qualquer utilidade prática. Pessoal, eu quero encerrar trabalhando um assunto que muitos têm dificuldade, que é exatamente o assunto discriminante putativa, página 350. Rogério, eu tenho dificuldade para entender, por exemplo, legítima defesa putativa. Poxa, como é que eu devo encarar a legítima defesa putativa? Quem age no momento de legítima, num cenário, num clima de legítima defesa putativa, pode alegar o que? Excludente da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade? Vamos primeiro entender o que significa discriminante putativa. Discriminante significa causa excludente da ilicitude. Putativa significa imaginária. Soma tudo.
Discriminante putativa é causa excludente da ilicitude que foi fantasiada, que foi imaginada pelo agente. Não existe. Ele imaginou. Então eu estou diante de um erro? Sim, é um erro. É um erro. Eu posso alegar legítima defesa putativa. Eu estarei alegando um erro. Eu errei. Eu imaginei legítima defesa, quando na verdade não existia. É um erro. Agora, esse erro, será que deve ser equiparado a erro de tipo ou erro de proibição? Aqui está o detalhe. E eu chamo a atenção na página 351. Nós temos duas formas de incorrer em situação de putatividade. Duas formas de incorrer em situação de putatividade. Na primeira, o agente supõe agir sob o manto de uma justificante em razão de erro quanto à existência ou limites dessa discriminante. Então, eu, Rogério, ao receber um soco, imagino estar autorizado a revidar um soco com um disparo de arma de fogo. Isso é uma legítima defesa putativa e eu errei quanto aos limites da legítima defesa. Eu conheço a situação de fato, eu não errei quanto à situação de fato. Eu efetivamente fui agredido, mas acreditava poder revidar com um disparo de arma de fogo. É uma discriminante putativa, uma legítima defesa putativa, onde o meu erro recaiu sobre os limites da reação. Eu conheço a situação de fato. Eu errei quanto à ilicitude do meu comportamento. Esta discriminante putativa sobre os limites deve ser tratada como erro de proibição. É o erro de proibição indireto, porque não recai sobre norma proibitiva, recai sobre norma permissiva. Olha só a segunda forma, como não se confunde com a primeira, e aqui vocês têm que ficar atentos. Na segunda forma de incorrer em discriminante putativa, o agente engana-se quanto aos pressupostos da discriminante. Então, o meu inimigo vem em minha direção, eu acredito que ele vai me matar, ele coloca a mão no bolso, eu tiro minha arma primeiro e dou um tiro. Quando eu chego perto, ele não estava retirando do bolso a arma, ele só estava retirando do bolso o celular. Eu imaginei uma injusta agressão que nunca existiu. Perceberam a diferença dos dois exemplos? No exemplo anterior, houve uma injusta agressão e eu levei um soco. E eu imaginei que estava autorizado a revidar com o tiro. Então eu não errei quanto aos pressupostos fáticos. Eu errei quanto à ilicitude do meu comportamento. Erro de proibição. No segundo exemplo, não. Eu erro quanto aos pressupostos fáticos. Eu imaginava que estava num momento de iminente agressão, quando essa agressão iminente nunca existiu. Eu fantasiei. Pessoal, esta discriminante putativa sobre situação de fato está no artigo 20, parágrafo 1º do nosso Código. Eu estarei isento de pena se o meu erro era inevitável e vou responder por culpa se o meu erro é evitável. Este meu erro, de acordo com a parte geral do nosso Código, de acordo com a exposição de motivos, este erro será tratado como erro de tipo. Nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Na teoria limitada da culpabilidade, quando o agente erra sobre os pressupostos fáticos, o erro dele deve ser equiparado a erro de tipo. É o que diz o artigo 20, parágrafo 1º, é o que diz a exposição de motivos do Código Penal, é o que prevalece na doutrina, teoria limitada da culpabilidade. Tá bom? Pessoal, na nossa próxima live, nós vamos trabalhar culpabilidade. Na nossa próxima live,
Nós vamos trabalhar o capítulo 4 da parte 2 do código, culpabilidade. E quando eu terminar a culpabilidade, eu termino os 3 substratos do crime. Eu vou ativar os comentários e quero saber se vocês compreenderam o assunto hoje. Um assunto relativamente complexo, mas este vídeo vai para o meu canal do YouTube. Se você precisar assistir mais de uma vez o vídeo, você pode. Então, por favor, coloque aqui se vocês entenderam os comentários ou não. Se vocês entenderam as explicações, coloque aqui, vamos ver. Deixa eu ver se a galera coloca aqui comentários. Deixa eu ver aqui, top, entendi. Obrigado, Milena. Ana Luiz, entendi. Brito, certamente. Araújo também. André, Rogério, a discriminante putativa faz parte do erro de tipo? Legal, olha só. Discriminante putativa sobre existência ou limites é erro de proibição. Discriminante putativa sobre pressupostos fáticos é erro de tipo. Foi o que eu expliquei. Eu já expliquei também legítima defesa antecipada. Não sei se você chegou depois da explicação. Já expliquei sim. Tá? Acho que a galera entendeu aqui, né? Joia. Então eu fico com a consciência tranquila que vocês entenderam. Deixa eu ver. Tem alguém aqui que quer rapidamente participar? Dividir a tela comigo e fazer alguma pergunta sobre ilicitude? Se alguém tiver interesse, é só você falar o seguinte: solicitar compartilhamento. Tem alguém que quer solicitar o compartilhamento? Por exemplo, solicitar compartilhamento. Tem alguém? Deixa eu ver aqui. Alguém quer solicitar o compartilhamento? Compartilha a tela e faz pergunta para mim? Ninguém? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se alguém topa. Ó, eu vou... O Gui Bonfim fez uma pergunta, eu estou convidando o Gui Bonfim. Deixa eu ver se ele entra aqui, ó. Deixa eu ver se o Gui Bonfim entra. Ele fez uma pergunta, eu estou convidando. Vamos ver. Recusou, o pessoal. O pessoal tem medo de participar, Vamos lá. Deixa eu ver quem fez uma pergunta. Tem desconto do livro, sim, viu, gente? Tem desconto do livro, sim. Deixa eu ver aqui quem fez uma pergunta. Olha só. Michel. Vou chamar o Michel. Vamos ver se o Michel topa participar. Tem galera que recusa. Deixa eu ver se o Michel topa participar. Vamos ver. Recusou também. Porra, tá todo mundo recusando. Dá vergonha, professor. Ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Ananda. Vamos ver se a Ananda me recusa. Só tô tomando toco aqui na live. Puta merda. A Ananda recusou. Puta merda, galera. Tudo recusando. Vamos ver quem mais aqui. Quem mais? Deixa eu ver quem mais. Tem gente aqui, acho que meu cabelo tá feio. Tenho vergonha. Pô, pessoal, o que é? Me chama aí. Tem gente que pediu. Vamos lá. Tem gente que pediu. Aqui, corajoso. Vamos ver o que rola. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se eu consigo participar com alguém aqui. Está todo mundo de pijama. Acho que deu. Grande! Como é que você tá? Tá bom, o cabelo tá bom. A mulherada que fica preocupada. Tá bom. Como é que você tá? O cabelo tá um pouquinho feio, tá caindo. Ô, Rogério, eu sou professor também, só que eu sou professor de Direito Civil. E eu tenho, como sou servidor público, eu preciso também estudar Direito Penal e eu venho acompanhando suas lives. Queria até te parabenizar por isso. Tá certo? É um grande presente para nós termos o privilégio de estudar com o autor. Tá bom? Ô, Rogério. Como é que você chama e você dá aula? Meu nome é Cleonalto e nas redes sociais é Nalto Gil. Eu uso essa expressão, Nalto Gil, porque é mais fácil de entender. Olha, eu gostei muito da sua explicação aí em relação ao artigo 25, a alteração.
né, é inócua, na verdade, não havia necessidade dessa modificação. Você como autor, você entende que essa alteração ela tem algum cunho ideológico? Ou que eu não consegui? Boa observação. Veja, boa observação. Aliás, eu quero primeiro parabenizá-lo pela coragem de estar aqui conversando. Pessoal, você viu? Eu só tomei toco hoje, só tomei toco. Eu imagino. Mas essa sua observação, eu escrevo isso no livro, e olha, eu quero que todos entendam, porque hoje é difícil em redes sociais ficar falando isso, porque o pessoal não entende que aqui o nosso comentário não é político-ideológico, é técnico. Mas nós não podemos negar que esse artigo 25, parágrafo, faz parte do compromisso do atual governo federal de dar blindagem, dar um manto protetor para os agentes de segurança pública. Então, esse parágrafo único do 25 tem esse viés. Repito, inócuo, porque, de qualquer modo, vai ter que observar o artigo 25 caput e todos os seus requisitos. Então, eu enxergo, sim, uma bandeira do atual governo federal, uma bandeira indisfarçável, porque ele quer, sim, privilegiar, blindar, dar mais musculatura aos órgãos de segurança pública. O pacote anticrime, ele prevê uma alteração, ele traz uma alteração no CPP, onde a investigação dos agentes de segurança pública em determinados delitos precisa, entre aspas, da citação do agente. Você já viu alguém ser citado no inquérito policial? Não, né? Nunca vi. Cara, mas muito obrigado pela sua participação. Você me permite colocar, inclusive, com esse nosso bate-papo no meu YouTube? Eu adoraria. Eu quero até assistir novamente essa live, tá bom? Agradeço aí pela oportunidade, tá bom? Galera, todo mundo seguindo Naldo Gil, é isso? Naldo Gil, agradeço, tá bom? Naldo Gil, abraço grande. Naldo, obrigado, Rogério, um abraço. Abraço. Pessoal, legal então. Abraço para todo mundo e até a próxima live. Tem desconto no livro agora, hein, do meio-dia às 2. Abraço.